Olá pessoal, bem-vindo a um novo vídeo do canal. E hoje é um tema especial. Eu demorei para fazer esse vídeo, porém estou aqui agora realizando esse vídeo. E aviso com antecedência que esse vídeo não tem roteiro, apenas o tema: 5 coisas ocultas que os narcisistas fazem com as suas vítimas, seja em relacionamento, casamento, família ou amizade. Seja qual for o tipo de vínculo que essa pessoa tenha com o narcisista ou com a narcisista, seja família ou não, é importante saber que todos esses seres patológicos se comportam da mesma forma, independente do gênero, seja um homem ou seja uma mulher, seja um pai ou seja uma mãe, seja uma irmã ou seja um irmão. Entendido? Então aqui é para a compreensão desse livro. Peço que você tenha o seu, talvez, preconceito para além da medicina desmanchado, pode dizer, para que você entenda esses seres, como eles funcionam. Porque aqui nesse vídeo eu não sou médico, eu não vou falar em propriedade da medicina. Porém, eu vou utilizar o conhecimento da medicina e da minha mediunidade, porque assim você vai entender melhor como esses seres funcionam e como que você pode se defender de uma forma natural, simples e precavida contra essas pessoas. Porque nesse vídeo eu vou informar uma coisa: eles não mudam nessa vida, talvez progridam em outra vida, talvez, tá? Não estou aqui para prometer a mudança do outro, até porque ninguém deve fazer isso. Isso é muito importante. Então vamos lá no vídeo aqui, eu vou citar 5 coisas ocultas que esses seres fazem, como que você pode se defender. Antes de tudo, eu vou falar o seguinte: esses seres narcisistas, narcopatas, né, que é um sociopata mais que o narcisista, eu me refiro à categoria patológica, ou seja, não muda, não altera. Talvez, com todo respeito à sua crença, reduz o narcisismo, mas não cura. Essa pessoa não vai melhorar. Tá bom? É importante aqui não ter ilusões a respeito desse signo. Maligno, em sua maioria. Se não for maligno, muito raramente o narcisista patológico ele não é maligno ou perverso. Muito raramente. Tá bom? Com todo respeito, novamente, a sua crença, é mais fácil você encontrar um psicopata que trabalha muito bem na medicina ou em qualquer outra área que exija muito conhecimento, no sentido de conhecimento de ferramentas, essas coisas, porque o psicopata ele tem essas qualidades. Os médicos sabem disso, né? Os psiquiatras sabem disso. O psicopata ele tem muitas qualidades para trabalhar nessas áreas que exigem muita competência, como por exemplo os médicos. Existem médicos que são psicopatas, e eu vou aqui falar nesse vídeo que nem todo psicopata é ruim. Porém, eu tenho que falar aqui nesse vídeo que quase todo narcisista é perverso, maligno e cruel. Tá? Não cruel fisicamente, moralmente, mentalmente, que envolve aí as agressões psicológicas, as agressões verbais, as chantagens que fazem, os jogos emocionais, que dificilmente a vítima consegue comprovar, entendeu? Então, assim, eu prefiro falar aqui nesse vídeo porque existe a comparação entre o psicopata e o narcisismo. São diferentes, tá? São espectros diferentes, então não compare muito. Entenda o narcisista como um narcisista, né? O patológico, o psicopata como outro tipo de estilo, porque ele se comporta de maneira diferente. É importante eu falar disso aqui, porque existe muita comparação e não são iguais, tá bom? Não são iguais. Então vamos lá, ao narcisismo. Para você, é importante que você entenda o seguinte: a primeira coisa que eu vou falar que eles fazem muito se chama vampirização mental, ou vampirização psíquica. O que seria isso, de forma abreviada? Eles drenam a energia psíquica e mental da outra pessoa ou da vítima. Não é um dia só, não é 2 dias, talvez anos, a sua energia mental, psíquica, o seu cérebro está sendo drenado. Mas como é que eles fazem isso?
Lembra que eu falei que neste vídeo eu vou além da medicina? Vou falar do seguinte: o plano astral. Eles usam, através das mentes malignas deles, eles criam laços energéticos, tubos de energias, ganchos espirituais, ganchos energéticos, ganchos psíquicos neste plano astral e aloca na mente da vítima, aloca na mente da pessoa obsediada, tá? Seja família ou relacionamento. Muito importante falar aqui, porque muitos casos é de família e muitos casos são de casamento, relacionamento, ou até mesmo ex-marido, ex-namorado, ex-namorada, ex-mulher. Geralmente é uma coisa de perseguição. Ah, foi embora, escolheu uma vida melhor. Eles não aceitam isso. Narcisista não aceita que a presa tenha ido embora, que a presa tenha livre-arbítrio. Eles estão querendo brincar de Deus. Literalmente, anjos caídos querendo brincar de Deus. Talvez esse termo caia muito bem. E por que eu vou falar aqui? Porque a grande maioria dos narcisistas patológicos, eles são seres das trevas, são seres malignos. Que tipo de seres? Draconianos, que são um dos tipos de anjos caídos, reptilianos, que eles dominam o mundo mental, o campo mental, eles têm muito conhecimento disso. Existem estes anjos reptilianos da luz e existem os anjos reptilianos das trevas. Os narcisistas são das trevas. Eles entendem de manipulação mental, de manipulação psíquica, de manipulação intelectual, de chantagem cerebral, de chantagem emocional, de chantagem física. Eles são muitos mentais. Os narcisistas são seres predadores emocionais e mentais. Já ouviu falar de terapeutas e até psicólogos falando que são predadores de energia? Isso são mesmo. Tá? Esse termo é perfeito. Que bom que a psicologia e as áreas de terapias holísticas estão indo além do conhecimento da medicina, porque é preciso unir essas duas áreas para entender esse sistema. E o porquê disso não é uma arrogância que eu estou falando, porque a medicina ela fica muito no plano físico. A maioria dos médicos eles consideram a realidade paralela, que envolve a mente, que envolve a alma, né, o espírito do indivíduo. Outra coisa que eu tenho para falar aqui, eles são predadores mentais, eles drenam a energia psíquica através desses entrelaçamentos, desses ganchos, tá? O termo correto é ganchos espirituais, ganchos energéticos, ganchos psíquicos. Eles drenam a energia psíquica e mental dessa pessoa para te fortalecerem e continuar manipulando mentalmente. É como se fosse assim, tá? Eu vou explicar. Eles não podem sequestrar a vítima no plano físico. Então eles adestram, eles quebram o poder mental dessa pessoa, torna-a lobotomizada intelectualmente, psiquicamente, e por isso que a maioria das vítimas dos narcisistas elas vivem o quê? Cansados. Não entende porque a convivência é tão difícil, porque está sempre cansada. E quando desperta essa questão do narcisismo patológico, da maldade oculta, porque a mente é uma coisa muito oculta. Todo indivíduo tem uma mente, e a mente é uma coisa individual, é para o desenvolvimento próprio da alma. Mas os narcisistas eles manipulam essa realidade da outra pessoa, da vítima, da filha, do filho, da ex-mulher, ou do ex-marido, entendeu? Para que essa pessoa fique caída, uma espécie de caimento, porque como uma espécie de depressão, depreciamento mental. A depressão é mental, é uma depressão que eles fazem na atmosfera psíquica da pessoa que eles consideram como alvo a ser preso ou condenado, subjugado, etc. Todos os arquétipos e comportamentos que o narcisista carrega, ele acha que a pessoa tem que se submeter à vontade dele ou dela por N motivos, porque é preciso fazer um vídeo num contexto muito geral, porque pode envolver família, e pode ter casamento, pode até ter amizade. Mas vamos lá, sabendo que eles são expertos no plano astral, em vampirização psíquica e mental, e nesse gancho
Como é que você faz para te libertar dessas dores que eles causam na tua mente, nesses cansaços que eles causam na tua vida, nessa drenação de energia, nessa drenagem psíquica? Eu vou citar aqui uma oração que eu vou colocar na descrição do vídeo aqui, tá? Não vou citar aqui no vídeo, vai ficar um vídeo muito longo. Eu fui orientado aqui pela espiritualidade para fazer um vídeo mais certeiro, um tempo mais curto, para que as pessoas absorvam esse conhecimento e mudem as vossas vidas. É o seguinte, essa oração vai ficar aqui abaixo, vocês podem fazer de 2 a 3 vezes por dia. Pode fazer mais? Claro, não é uma ordem. É apenas um conselho da espiritualidade que vai funcionar na sua vida. É promessa de cura? Não, eu não faço promessa de cura. Eu ofereço a resposta às mensagens da espiritualidade. Eu sou um médium mensageiro, canalizador. Não faço promessa, mas eu posso dizer que funciona muito e bastante e quase tudo. Essa oração vai ficar aqui embaixo. Por quê? Gabriel, por que Arcanjo Miguel? Arcanjo Miguel, ele detém um raio azul nesse planeta, que é o raio da força, da coragem, do movimento, é uma energia masculina. Arcanjo Miguel, considerado na Bíblia o príncipe da milícia celestial, o soldado maior que responde à verdadeira fonte, ou seja, o verdadeiro Deus. Existem muitos deuses, mas existe a verdadeira criação. Arcanjo Miguel está aqui para ajudar a humanidade. Você tem o direito de não acreditar, de acreditar. As pessoas têm que respeitar. Mas eu, como médium encarnado, sou um mensageiro que trabalho com o Arcanjo Miguel, e eu estou aqui para dizer que esse raio do Arcanjo Miguel livra as vítimas de obsessões espirituais, faz elas ganharem força. Mas, além dessa oração, antes de finalizar essa parte 1, é preciso que você faça uma oração seguinte. Você ore ao seu eu superior também, e peça ao seu eu superior, né, ao seu eu de alma, que é o chamado eu superior, o seu espírito, que corta todos os laços energéticos, psíquicos e mentais que estão drenando a sua energia mental, psíquica e a sua mente. Peça ao seu eu superior que corte todos os laços energéticos, psíquicos e mentais que estão drenando a tua mente, seu campo mental, a tua consciência, a tua energia. Você precisa fazer uma oração assim, antes ou depois, não tem problema. Diga a tua intuição e peça todos os dias que você, seu espírito, seu espírito mesmo, seu eu superior, como você preferir, tire e corte todos os laços energéticos e mentais que estão drenando a tua consciência, o teu campo mental e a tua alma. É muito importante entender que esses seres, para você sair vitoriosa, você precisa entender que eles fazem manipulação mental. E é desta forma drástica, até às vezes oprimindo a mente de uma forma tão violenta que a pessoa começa a ter cefaleias, dores na nuca, o rosto começa até a deformar, porque eles oprimem tão forte a cabeça da pessoa, da vítima, começa a deformar o campo mental, mas de uma forma que o corpo físico recebe essas informações, porque é tão violento o gancho que eles colocam, dependendo do tipo de narcisismo, até do grau, tem graus que são maiores, que eles fazem isso. Eles são predadores da mente. Não vai fazer o que eles mandaram, não vai fazer, ou não está obedecendo de forma que eles desejam, que elas desejam, então eles vão lá e apelam a mente da vítima, a mente de outra pessoa, e fica ali. Se não tomar cuidado, se não tiver uma prática de autoconhecimento, de autorrespeito mesmo, né? Tem que ter um autorrespeito quando você lida com esse tipo de espírito das trevas, uma racionalidade de autorrespeito, aquilo ali tende a ficar por meses, anos, a sua energia, a sua vitalidade, a sua mente servindo de alimento para que ele se torne mais forte. Ah, mas tudo isso porque eles querem energia? Não, a questão não é querer uma energia. Por exemplo, você pode ir à praia, porque está ali, você está usufruindo da energia da natureza da praia.
do mar, do sol, da floresta, do oceano, da água. Aquilo ali é uma energia da natureza. O seu eu superior pedindo a sua alma, fazendo oração de Arcanjo Miguel, para que entre na energia dele e te proteja, a sua vida vai melhorar. Você já ganha ali uma consciência. Olha, eles fazem isso. Então eu tenho que tomar cuidado como que eu me sinto e como que a minha cabeça fica perto dessas pessoas. Peraí, eu não estava me sentindo tonta. Eu não estava me sentindo oprimido. E agora eu estou. O que aconteceu? Foi com aquela pessoa que eu conversei? Será que é aquele espírito obsessor que está fazendo isso comigo? É importante você perceber o teu corpo, os teus ombros, né? A tua coluna, para saber o que está acontecendo. Segunda parte, eles são espíritos predadores, espíritos obsessores. Mas tem como eles estarem encarnados e fazerem isso? E fazem o tempo todo. Eles são espíritos obsessores. Eles acham que o outro, o escolhido da abismo que ele escolhe, né, está ali para servir. Então eles são espíritos obsessores. Eles detêm o poder do plano astral. E para isso você precisa despertar da Matrix, entender que existe essa realidade simultânea e paralela, que é o mundo espiritual, o plano astral, como você queira chamar, né? Esse plano sutil, eles atuam muito bem de forma maligna e maléfica. Tanto que, se você for falar assim, espiritualidade, eles não gostam desse tipo de conversa, tá? É importante dar dicas de espíritos encarnados, narcisistas, eles não gostam desse tipo de conversa, de espiritualidade. Leia um salmo tal, que ajuda. Não. Eles não gostam de nada desse tipo de conversa, tá? Então, assim, acorde, não tenha medo, mas também tenha conhecimento. Busque saber qual é a verdade, o que te persegue, o que eles estão fazendo. Por que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui nesse vídeo? Porque quem já conviveu com pessoas narcisistas, né, familiares ou não, sabe, todos esses comportamentos que eu estou falando aqui, não tem como comprovar que eles fazem isso nesse mundo físico, mas tem como você sentir que está sendo feito isso com você, tá? E tem como você saber quem faz isso com você. Em consultas particulares eu respondo isso. Se você não sabe quem está fazendo isso com você, os detalhes podem vir na consulta. Voltando agora à terceira parte. Eles são drenadores de energia do espírito vital, ou seja, da energia vital do outro. Eu falei primeiro da mente, falei que são espíritos obsessores, mas também agora a energia do corpo inteiro. Toda alma, encarnada ou não, ela tem a sua energia. Nós precisamos da nossa energia vital, que foi dada pela fonte, pela centelha divina, para vivermos a experiência, para vivermos a evolução. A energia dos espíritos vitais é individual, não é para ser doada para o outro dessa forma. E por quê? Porque senão você fica doido. Se você já conviveu com narcisismo, você geralmente já ficou com muita baixa imunidade, muito doente, muito fraco, muitas dores, muitos sintomas de dores psicológicas que somatizam em dor física. Já falei, como eu falei, faringite, dores na garganta, dores no rosto. Conviver com esses seres causa muita dor no corpo. Por quê? Porque eles destroem a aura da pessoa. Eles atacam dia e noite, caso você não tome providências espirituais, como a oração que eu vou colocar aqui embaixo. E aí eles fazem o que eles quiserem com o teu espírito. Então eu preciso ter a aura blindada, ter o teu campo emocional fortalecido, e a energia do Arcanjo Miguel traz isso, essa novidade para a sua vida. Então você entrando em contato com esse anjo protetor, com esse anjo guardião, você detém força e poder
e sabedoria para administrar melhor o teu corpo, a tua mente, o teu espírito e em torno dele. E aí, mas como é que eles drenam a energia? Pode ser por tubos de vampirização que eles criam, que são famosos laços energéticos. Eles são espertos em criar esses tubos para vampirizar a pessoa. Por quê? Porque eles têm desejo pela vista, porque eles querem que a vítima seja subjugada, eles querem que a vítima seja serviçal, está ali o tempo todo para servi-lo. Já que não conseguem servir completamente, eles vão lá e drenam a energia dessa pessoa. Por quê? É uma forma de serem servidos, de serem servidos. Eles fazem isso, queira você, goste ou não, porque ninguém gosta de ser maltratado. A pessoa pode estar não desperta, mas ninguém gosta de ser maltratado. E eles fazem isso todos os dias, vai fazer sempre. Lembra que eu falei no vídeo que eles não vão mudar? É preciso que você mude a sua consciência. Sem medo, sem criar confusão. Uma outra coisa que eu posso falar aqui, eles usam tudo contra a vítima, contra a pessoa. Evite brigas com esse tipo de pessoa. Porque tudo que você falar vai ser usado contra você. Então tem o quê? Inteligência emocional, sabedoria, uso do arquétipo, do comportamento silencioso. Um silêncio você trabalha em prol da sua energia, em prol da sua sanidade mental, do seu fortalecimento espiritual mental. Porque assim, uma pessoa vitoriosa, ela faz esse tipo de coisa. Não adianta você brigar ou você se estressar. Você vai perder energia e vai sair como a louca, o louco, o idiota, a idiota da história. Tá bom? Eu tenho que dar esse recado assim, papo reto mesmo, espiritualidade e papo reto. Não seja idiota com você mesma, com você mesmo. Esses seres, eles são espertos. Você pode ser mais esperto? Claro que pode. Trabalhando a sua energia, a sua inteligência emocional. Enquanto isso, é muito difícil de libertar. Eu sei, porque eu já passei por isso. Eu tenho familiares narcisistas, perversos. Então, eu experienciei o sofrimento de ter que se libertar disso. Todos nós queremos ser livres e podemos, sim. A luz, a espiritualidade trabalha para que nós possamos ser livres, libertos da roda de Sankara, dessa roda demoníaca de estar preso às filhas das trevas. Porque uma coisa que eu falei em outros vídeos, que vou até deixar aqui sobre os psicopatas, eles entendem a Matrix. Nós temos dificuldade de entender completamente a Matrix. Foi preciso muito estudo, porque a pessoa fala assim, mas você não nasceu médico? Sim, eu nasci médico, tanto que eu tenho as respostas, mas eu não compreendia tudo. Né? Foi preciso eu experienciar situações ruins com esses seres, porque eu era ingênuo a respeito desse conhecimento. Temos que admitir que os seres não narcisistas, nós somos ingênuos em relação a esse comportamento desses seres. Passando pela experiência, querendo se libertar, entendemos como podemos nos libertar. E com menos sofrimento. Nasci mesmo, eu sei as respostas, mas eu não sabia o que fazer. Né? Isso foi um aprendiz durante a minha vida. E eu estou aqui transferindo esse conhecimento em palavras, em vídeo, para que outras pessoas possam entender como que eles funcionam no plano astral. Porque eu sou clarividente e eu vejo que é isso que eles fazem. Eles vão para a sua aura, entrelaçam e às vezes até te acorrentam para que você não tenha movimento na vida. Terceira, finalizando a terceira parte, eles são espertos em vampirização de energia, de espírito vital, que é a sua energia vital, fazendo você se sentir cansado, desanimado, até com depressão. Depressão é sintoma espiritual, é um sintoma invisível. Você precisa estar atenta para entender do que se trata. Preste muita atenção como que seu corpo fica perto de algumas pessoas. Mesmo que você não conviva com elas, mesmo que seja apenas um convívio social, um encontro, não te sentiu bem,
Tenha a honra e o respeito de te perguntar o que está acontecendo, né? O seu corpo é uma máquina que foi criada para te defender. Então, use isso a seu favor. Esteja conectada à sua centelha divina, que é a sua alma, a fonte, o verdadeiro Deus, né? A fonte, a centelha divina, a luz, porque assim você vai viver melhor. Não é besteira, não é coisa da sua cabeça, esse mal-estar ele tem um significado. Pode ser do ego? Claro que pode, mas geralmente não é o ego. Geralmente é o teu corpo, a sua alma emitindo sinais vibracionais, né, do plano superior para o seu corpo, né, a sua mente superior emanando sinais. Tenha respeito e acolha esses sinais. Não tenha essa desavença consigo mesmo, não tenha. É importante eu dar esse recado extra aqui para que você absorva esse conhecimento e entenda que não é loucura, não é coisa da sua cabeça, porque eles tendem a fazer isso, acreditar que é coisa da sua cabeça, que é loucura, que não é nada disso. Então, silêncio, evite discutir, defenda-se com honra, com maestria, com conhecimento. Agora vamos à quarta questão, que eles fazem muito, é dizer que você está errado. Dizer que você está errado. Por que eu estou falando isso? Porque quando você começa a questionar comportamento, isso faz jus à causa anterior que eu falei. Diz que você está errado, que você não está entendendo. Então aqui, rápido, simples e prático. Pergunte ao agressor psicológico ou ao narcisista, tá? Independente do contexto, dos tipos de relacionamento, porque aqui é geral, porque eu sei que tem caso de família, o que eu não estou entendendo? Faça perguntas a quem te fez perguntas, porque o narcisista ele te faz muitas perguntas quando quer confrontar ou te desqualificar com comentário. Lembre-se do porquê. Comentários negativos, de humilhação, de diminuir o teu potencial, de desqualificar a tua aparência. Os narcisistas desqualificam a aparência do outro. E mesmo que você seja uma pessoa mais atraente ou mais bem cuidada do que o agressor ou agressora, eles fazem isso. E agora por quê? É uma forma de diminuir a sua presença e assim ele drenar a sua energia. Lembra que o drenar é colocar você numa situação difícil, de humilhação, para que possam se sentir melhor. Porque em algum quesito, ele ou ela se sente inferior a você. Ou em algum quesito, ele ou ela não está conseguindo te dominar. Então, eu preciso criar uma atmosfera de humilhação, materializar essa humilhação verbalmente, fisicamente. Lembrando que eles raramente são agressores físicos, tá? Não é uma questão do narcisista agredir fisicamente, é muito mais verbal, psicológica, os olhos de desqualificar, humilhar para que eles possam ter controle ou até manter uma mentira. E ele ou ela contaram por aí, isso é muito comum em grupos sociais, reuniões familiares, convivência matrimonial, quando o relacionamento é abusivo. E aí você pergunta, por que você está fazendo isso? Lembra do porquê? Na quarta categoria que eu estou falando aqui. Por que você está me negando? Por que você está fazendo isso? O que eu não estou entendendo? Pergunte. Já que você foi chamada de louca, de louco, ou até de algum nome parecido, e não está entendendo, por que você não está entendendo? Pergunte, porque isso vai colocá-lo numa questão de dúvida, de ter que se explicar. Narcisista, querido e querido, narcisista detesta ter que se explicar. Primeiro, eles fazem muitas coisas erradas, escondidas, desde mentira, luxúria, etc., até crimes, que eu não vou entrar em detalhes, porque eles estão praticando crime muitas vezes, não são todos, mas a maioria praticam crime. E aí você pergunta, por que está me perguntando isso? Por que está me questionando? Por que está me desqualificando? Use a sua intuição
e honre o seu compromisso de defender ao agressor, a quem está te agredindo, por que está fazendo isso? Você não fez nada de errado ou grave para estar merecendo esse tipo de tratamento. Então é preciso que eles sejam questionados. E quando você os questiona com calma, eles ficam com medo. Porque o narcisista, ele quer ver outra pessoa louca, para que eles possam ter controle. Porque pessoa estressada, pessoa muito reativa, pessoa muito raivosa, não passa confiança. Mesmo com raiva, uma pessoa entrada no seu poder, falando com calma, mesmo nervoso, não te julgue, porque é uma situação às vezes difícil, envolve uma briga, um conflito, às vezes até briga todos os dias. Fique calma e pergunte, por que você está fazendo isso? Coloque a prova do que ele ou ela está praticando contra o outro ou contra você mesmo. Não tenha medo ou até mesmo vergonha de fazer uma pergunta assim. Eu vou aproveitar esse tópico aqui e falar que o narcisista, quanto menos você fala, melhor. Por quê? Você não perde energia, não abre o seu campo e não decai a sua energia nem o seu poder. Frases curtas, frases com ponto final, frases com exclamação. Não quero isso, não aceito isso. Se continuar a fazer isso, eu vou à polícia. Se continuar a me perseguir, eu vou te expor. Frases curtas. Sem precisar criar alardes, sem precisar criar confusão. Porque 99% das situações você vai sair como errado. Então poupe-se disso e seja frio, calculista tanto possível na comunicação e no seu gesto corporal. Porque assim, pessoal, você fortalece a sua mente, você cria inteligência emocional, e você cria confiança para que outras pessoas possam ver que você não está mentindo, você não está criando confusão, você está apenas se defendendo com direito, com honra, porque todos os seres humanos têm direito a ter uma vida melhor, a ter autodefesa. É isso que o verdadeiro Deus propõe, libertação kármica, a libertação da roda de samsara. Lembra que eu falei que nesse vídeo eu vou para além da medicina, libertar-te da roda do sofrimento. E lembre-te, centelha divina, união com Afonso, para que seu espírito te fortaleça. Arcanjo Miguel, nesse acredito narcisista, que ele é excelente para que o narcisista seja afastado. Você pode sim atender a sua vela para o anjo Miguel. Você pode sim atender a sua oração com vela para o arcanjo Miguel. Você pode sim orar. Essa oração que eu vou colocar aqui abaixo, ela é perfeita. Traz lucidez, clareza. E lembrando que depois dessas orações, algumas pessoas elas vão ficar mais reativas com você. Pessoas que você convive. Entenda que o raio do arcanjo Miguel traz a verdade à tona dessas pessoas. Então você precisa estar atento para opa, é a energia do Miguel, desse raio azul, desse arcanjo maior e poderoso, está fazendo com que essa pessoa se revele ou se mostre nas verdadeiras intenções. A energia do arcanjo Miguel incomoda muito os seres narcisistas das trevas. E por que assim? Agora vamos para a última categoria, a última causa que eu preciso falar nesse vídeo sobre os narcisistas patológicos. Eles não amam ninguém. Vídeo simples, papo reto, eles não amam ninguém, somente a si mesmo. Eles podem, gostar muito, estarem apaixonados, podem elogiar muito, podem enaltecer muito, mas tudo isso são fachadas, camadas. O gostar muito não é, sinceramente, um amor genuíno, um respeito profundo, né? Um respeito pela vida do outro. Eles são seres possessivos, às vezes até demoníacos, na maioria dos casos. Eles não conseguem amar.
As pessoas dizem que o psicopata não ama. Mentira, tá? Eu sou médium, não estou aqui defendendo ninguém, mas eu preciso dizer que o psicopata eles conseguem sim amar as pessoas, dependendo do tipo de vínculo que eles têm, tá? Não é uma defesa, eu sei que alguma parte da medicina vai contra isso, dizem que os psicopatas não amam. Na verdade, quem não ama são os narcisistas patológicos. Eles não conseguem amar outra pessoa. Talvez eles amam a si mesmo. Eles gostam muito de si mesmo. Mesmo que eles nutrem por si mesma, uma vergonha, porque o narcisista tem muita vergonha, um ódio, entendeu? Mas eles gostam muito de si, eles se enaltecem de uma forma que eles são os melhores, mesmo que eles não sejam. Mas não é uma forma positiva, eu sou o melhor nisso, eu vou ser o melhor naquilo, não é positivo. É uma auto-adoração perversa, a ponto de destruir sempre, todos os dias, a outra pessoa. Porque eles não têm esse respeito, essa empatia. O psicopata não tem empatia, mas ele consegue sim desenvolver amor, tá? Ele consegue sim amar. Preciso falar isso no vídeo porque é uma comparação imensa entre esses dois tipos de seres. Eles podem ser parecidos em algumas questões, mas eles são muito diferentes. Falando isso, você já entende. O psicopata ele pode ser cruel, mas ele pode amar algumas pessoas ao longo da vida. O narcisista é sempre cruel e ele não consegue amar verdadeiramente outras pessoas, por mais que eles gostem muito dessa outra pessoa. A maldade vai sempre estar assim. Mas há exceções. Por exemplo, às vezes a mãe é uma narcisista perversa. Ela maltrata algum dos seus filhos, maltrata as filhas, mas tem uma ou um ali que ela trata melhor. Esse tratar melhor tem a ver com a questão que a psicologia chama do filho de ouro, né? Ela enaltece aquele filho, aquela filha, é a predileta favorita. Mas por quê? Porque corresponde, em algum grau, ou em muitos graus, os desejos dessa mãe. De obediência, de qualidade, de aparência, de afinidade. O narcisista, quando tem afinidade, ele tende a gostar, mas não quer dizer que vai respeitar. E aí, eu preciso ter esse contexto, porque a partir do momento que essa filha, por exemplo, contrariar essa mãe, mesmo que os irmãos dela estejam maltratados, ela vai ter problema com essa mãe narcisista. Vocês entendem isso? Por quê? Porque todo narcisista patológico ele só ama a si mesmo. Eu não tenho muito o que enfeitar aqui. Eu sei que dói falar isso. Eu te dei o exemplo da mãe, porque tem muitas filhas de mães narcisistas perversas, de mães narcisistas, e esse é um dos exemplos. O mesmo vale para o pai, que é narcisista, mas é mais comum a mãe, que é uma narcisista perversa, nesse mundo aqui. Mas vamos lá, casamento, ele é narcisista ou ela é narcisista? Não deixa outra pessoa em paz. E não vai deixar enquanto você toma essas providências, essa cautela física e espiritual que foi citada aqui no vídeo. Por quê? Porque essa autodefesa, essa é a arma espiritual contra o narcisismo. Não tem outro jeito senão a força interna, senão a inteligência emocional. Aí a pessoa, algumas mulheres dizem assim, ele me ama. Ele pode chamar, mas ele vai amar mais a ele mesmo, os desejos dele. É importante compreender isso de forma muito clara. Não quer dizer que o narcisista que passou na sua vida, o ex-namorado abusivo, ou a ex-namorada narcisista, não goste de você ou não te admirou. A questão é, o vínculo foi quebrado ou você escolheu outro caminho e isso não agrada, porque para ele ver outra pessoa livre não agrada e eles perseguem mesmo. Mesmo que ele ou ela tenha terminado com você. Dá para perceber? Você não pode ser feliz. E tem uma coisa que o narcisista detesta, que o outro seja feliz. Por quê? A psicologia já reconhece isso. Eles não são pessoas felizes, eles não conseguem amar outra pessoa. Eles conseguem amar a si mesmo. Mas eu vou ser muito sincero como vidente, porque eu tenho um outro olhar, eu nasci claro em vidente e eu vou falar uma verdade. O narcisista não ama ninguém.
ele tem uma alta admiração por si mesmo e ele tem uma vergonha muito grande. Ele tem um ódio muito grande. O narcisista, quando você confronta ele com firmeza, e às vezes até publicamente, expondo para que você se defenda, eles te encolhem. Por quê? Eles têm consciência do mal que fazem, eles têm consciência da manipulação que fizeram contra outras pessoas. Então eles te encolhem, ficam com vergonha, eles têm muita vergonha. Você pode observar isso no olhar deles, uma vergonha. Mas não é uma vergonha de pessoas que maltrataram eles, é a vergonha do que eles fazem. Eles sabem que é vergonhoso destruir vidas inocentes. Eles sabem que é vergonhoso caluniar, difamar pessoas que nada fizeram. Eles sabem que é vergonhoso plantar mentiras para destruir vidas, destruir cargos de trabalho, tirar as vantagens que o outro, a outra pessoa que teve naturalmente por talento ou por convicção ou até mesmo por mérito. Eles tiram o que é dos outros, eles fazem isso o tempo inteiro, esses jogos emocionais, espirituais. E eles estão perversos sexualmente. Tem que falar isso no vídeo porque a sexualidade do narcisista patológico não é comum, é diferente das pessoas em geral. Por quê? Eu fiz um post no Instagram falando sobre mulheres narcisistas e homens cruéis, que também pode colocar na categoria dos homens narcisistas. Porque eles têm da perversidade moral e sexual, mas eles não vão admitir isso. Tá? Essas pessoas não vão admitir isso, porque para eles, ou para elas, tá? Eles como pessoas, seres humanos, adapta o pronome. É vergonhoso ter esse desejo perverso, porque não é uma sexualidade que pode dizer natural, é perverso, tá? Eles são seres que entendem a perversidade sexual. Então eu preciso falar isso no vídeo, porque aí você, como pessoa, como indivíduo, como ex-vítima, né? Uma pessoa que já passou por tudo isso, desperta, fala, realmente eles tinham esses desejos perversos, esse comportamento diferente. Não é comum, entende? Eles escondem isso, eles não mostram a cara, a luz, para a pessoa no casamento, para o familiar, quem eles são realmente. Inclusive, eu preciso falar aqui no vídeo que mães narcisistas perversas, pais narcisistas, familiares narcisistas, eles tendem a terem desejos sexuais pela filha, pelo filho ou pelo familiar próximo. Isso é muito comum. E quem entende dos narcisistas sabe do que eu estou falando. Os psicólogos que já estudam sabem do que eu estou falando. Eles entendem isso. Esse lado oculto dos narcisistas, eles tendem a perversidade, entendeu? Eles não enxergam a filha, o filho como um ser humano que merece respeito para seguir em frente. Mas isso fica mais nisso, em qual tipo de relacionamento? Casamento. A mulher consegue ver a perversidade de frente desse tipo de ser, porque fica nítido a convivência. E eu sei que é importante falar disso, é um tabu. É um grande tabu, mas a espiritualidade é luz. Não adianta ficar aqui falando coisinha com medo, né? Eu não tenho medo de falar disso, mas não adianta a gente ficar com medo de falar desses temas, desses tabus que envolvem os narcisistas. Eles sim tendem a ver o outro como comida, como uma carne a ser pescada para comer, independente do grau de parentesco ou até de afinidade. É importante falar isso porque aí a pessoa toma consciência e fala, opa, eles são perversos. O interesse não é genuíno, não é interesse natural de convivência, que eles sempre querem alguma coisa perversa por trás. E geralmente envolve sexo, envolve relacionamento, envolve essa questão carnal. O narcisista é muito carnal, o corpo do outro, o desejo pelo outro, a vampirização. Não consegue se ter aqui, eles vão te perseguir lá no mundo espiritual. Não conseguem ter a mulher aqui, eles vão caluniá-la para poder ter de outro modo. Vocês entendem? É sempre um interesse sexual por trás. Ah, eu duvido, não duvido. Acredite que eles têm essa perversidade, eles têm esse desejo de consumação, de consumir o corpo de outra pessoa.
Não é uma questão natural do desejo de convite, de sair, de conviver, de amor, ou de convivência, ou até relacionamento esporádico, como assim dizer, picante. Não, tem sempre uma questão perversa por trás, de consumir o corpo de outra pessoa, de consumir a energia de outra pessoa. E você sentindo esses aspectos, e como seu corpo reage, você desperta, fala, opa, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Essa pessoa não é alguém que só está querendo um vínculo para poder prosperar, para poder evoluir ou compartilhar o amor, vamos assim dizer. Um relacionamento saudável, compartilhar as qualidades que cada um tem. Porque é isso que envolve um relacionamento saudável, é compartilhar as qualidades. Não é disputa, não é poder, não é calúnia, não é difamação, não é violência e agressão. Nada disso envolve harmonia, nada disso envolve a verdadeira luz, né? Que a verdadeira luz é o seguinte, a harmonia. Pode até colocar harmonia em primeiro lugar. Tem harmonia na sua relação? É importante você questionar. E por que eu estou falando isso? Para que você desperte. Narcisistas não oferecem harmonia em nenhum tipo de relacionamento, seja parentesco, familiar ou matrimonial, ou até amizade. E aí você acende uma luz na sua consciência para que você melhore, torne-se mais confiante. E outra coisa importante falar do narcisista, quando se trata de família, ninguém vai sair correndo e vai fugir. Não existe, é preciso entender todo o mecanismo de manipulação espiritual, egóica e destrutiva que eles fazem para que você se fortaleça e vai cada vez mais se afastando legalmente, sem confusão, seguindo uma vida normal, com conhecimento, sabedoria, sem destruir a sua própria vida, sem bancar a louca, a desgraçada, porque é assim que eles vão te chamar, é assim que eles chamam, entendeu? Você sai elegante, você sai mestre da sua própria vida. O vício, a inspiração de fazer esse vício, hoje, agora, para que você seja mestre da sua vida, com conhecimento, sem bancar a louca ou louco, sem bancar reativo, porque isso fica contra você. Você pode escrever um texto, você pode mandar mensagem, você pode ser comunicativa, mas sempre franco, tendo comunicação assertiva, sempre acertando ali. Você não está louca, você não está louco, você não está insano, você não está biruta, você está entendendo o que está acontecendo. Fulano fez isso, disse isso, ainda me ameaçou. Foi. Então, assim, envolva a polícia, se for preciso, mas vá com maestria, vá com provas. É importante colocar aqui que quando você está dentro da lei, quando você está dentro da luz, do seu espectro de luz, unido e com a sua sombra também, porque para você se defender, você precisa da sua sombra, do seu lado mais arrogante, do seu lado mais mesquinho, talvez, egoísta. Todos nós temos a luz de sombra para que você se defenda com maestria. Não, isso daqui vai acabar, mas vai acabar do meu jeito, porque eu vou colocar um ponto final dessa história. Eu vou me afastar e ninguém vai perceber. Eu vou bloquear todo mundo. Não vou criar uma confusão. E se me perguntarem, talvez eu responda, talvez eu não responda. Mas quem vai ter coragem de fazer essas perguntas? Está entendendo? Seu lado sombra, seu lado mais egoísta, bloqueia mesmo, expõe a ameaça, expõe a maldade que te fizeram. Fala para outras pessoas que você confia, o que foi feito contra você. Você intuiu que ele vai tramar isso, que ela vai tramar isso, que esse grupo narcisista vai tramar isso. Você já acende a tua chama interior de autodefesa e fala, não, eu vou bloquear tudo isso agora e vou tomar medidas diferentes. Estão tentando fazer isso comigo, o que pode ser feito? Eu já fiz outras leituras expondo os narcisistas para as vítimas, para que elas entendam quem eles são de verdade. Gratidão, namastê, até o próximo vídeo. Deem sugestões de temas, escrevam, é possível ter uma vida melhor.
Gratidão.